Quando eu tinha 19 anos entrei no exército em Singapura para cumprir 2 anos obrigatórios. Passei pelo treinamento básico, e estava tudo bem. Descobri que fui selecionado para ser sinalizador depois disso. Então fui para a escola de sinalização por 2 meses, que fica em outro acampamento do exército do outro lado do país. O prédio onde nós treineiros ficamos tinha algumas décadas, mas não era tão ruim. Parecia limpo o suficiente, havia todas as instalações que você esperaria, dormitórios para dormir, banheiros para tomar banho e outras coisas, e um pequeno canto no térreo para as pessoas fumarem. As primeiras semanas foram tranquilas. Dormíamos em camas de solteiro, umas 6, uma de frente para a outra. Mas a partir da terceira semana as coisas começaram a acontecer. Pequenas coisas. Mas foi difícil ignorar. Dormi numa cama que ficava no meio e fiquei de frente para as janelas abertas. Nossas camas ficavam no quarto andar e havia uma árvore lá fora, então nunca ficava muito claro. Então, por algumas noites, eu deitava e ia dormir, mas pouco antes de adormecer, minha cama tremia. Era um choque, apenas o suficiente para me acordar, mas não tinha nada quando acordava completamente. Ou ouvia um ruído aleatório, um som fragmentado para me acordar. Imagine alguém dizendo algo ininteligível para você do nada. Eu apenas ignorei isso, usando a desculpa que eu estava muito cansado, mas como isso continuava acontecendo todos os dias, era difícil ignorar. Também significava que eu dormia mal. Mais tarde eu descobriria que não era o único. Todos tiveram suas próprias experiências, mas as pessoas simplesmente não queriam compartilhar essas coisas no início. Vou listar alguns dos acontecimentos mais importantes nas postagens a seguir. O limite de letras é de 2.000, então tenho que dividir isso em partes. Essa foto é um quarto do exército. O layout era um pouco diferente, mas essa é a ideia. Acontecimento número 1. Acordei no escuro. Olhei para o meu relógio, e era 1 da manhã. Eu estava prestes a voltar a dormir, mas ouvi 2 pessoas conversando. Estava pensando que eram meus colegas, então sentei para ver melhor. Havia um leve luar vindo de fora, então pude distinguir algumas formas. Quanto mais eu tentava entender o que estava vendo, mais percebia que não era natural. Todos que vi estavam claramente dormindo em suas camas. O murmúrio de 2 vozes continuou. Quanto mais eu tentava ouvir o que eles diziam, menos eu conseguia entender. Eles não falavam inglês, chinês ou qualquer outro idioma que eu conhecesse. Foi um monte de ruídos rápidos e inarticulados. Mas havia claramente 2 vozes. Aterrorizado, voltei para a cama. Acontecimento número 2. Esse aconteceu em outra noite. Acordei de novo, mas desta vez eram cerca de 11h30. A sala estava silenciosa, todos estavam dormindo. De repente, ouvi o som de arrastar dos pés, o som de chinelos no chão de concreto. Claramente se originou na sala, mas ninguém estava andando. O som viajava de uma extremidade à outra da sala. Era exatamente como se alguém estivesse andando pela sala, mas eu não conseguisse ver. Quando o som chegava no final da sala, fazia uma breve pausa. Então ele começava a andar de novo, na outra direção. Determinado a saber que não era só eu, rolei para o lado e estendi a mão para puxar meu amigo que estava dormindo. Ele ficou irritado e surpreso ao ser acordado, naturalmente. Mas eu sussurrei para ele. Você ouviu isso? Ele não entendeu o que eu estava perguntando a princípio. Mas sob a luz muito fraca, vi seus olhos se arregalarem no escuro. Ele também podia ouvir. Quem é? Eu não sei. Não tem ninguém. Depois de um tempo, ele balançou a cabeça e colocou o dedo nos lábios, pedindo para que eu ficasse quieto. Ele se virou e se cobriu de novo. Estava claro que ele não queria pensar muito sobre isso. Durante todo esse tempo, continuei com a cama tremendo e outras pequenas coisas. As ocorrências continuaram dia sim, dia não.
O tempo delas aumentou gradualmente ao longo das semanas, aumentando lentamente a intensidade. Uma vez houve um som alto que pegou todos de surpresa. Estávamos conversando e rindo normalmente, e de repente escutamos aquilo, e calou a boca de todos. Foi o som das janelas de metal fechando. Mas nada se mexeu, as janelas estavam boas. Outra vez, a porta do nosso dormitório sacudiu forte, como se alguém estivesse tentando abrir pelo outro lado. Pensamos que eram nossos sargentos fazendo uma pegadinha, e abrimos a porta. Mas olhando para o longo corredor, fomos recebidos apenas por um túnel de escuridão. As luzes apagavam depois das 10h30. Também escutamos sons altos de passos vindo de cima, mesmo que o andar acima de nós estivesse desabitado, trancado e vazio naquele momento. Começou a surgir fofoca, claro. Falar com nossos superiores foi recebido com negação ou desvio, mas ficou claro aos olhos deles que não éramos o primeiro grupo de treineiros a vivenciar isso. E eu não fui o único afetado no meu quarto, alguns caras ficaram piores. As pessoas começaram a sair para dormir em camas extras em outros quartos ou mesmo com outros grupos, embora isso não fosse permitido. Mas eu fiquei, pensando que poderia simplesmente conviver com isso, mesmo que apenas por mais algumas semanas até sair de lá. Acontecimento número 3. O principal. Acordei de novo. Eu queria estender a mão para verificar a hora, mas não conseguia me mover. Eu estava dormindo de lado e havia um espaço vazio na minha cama. Percebi que estava com paralisia do sono, então não entrei em pânico. Eu não conseguia me mover, mas conseguia ver o quarto perfeitamente. Pude ver todos dormindo, e quais janelas estavam abertas, e as folhas da árvore se movendo. Disse a mim mesmo que eu iria respirar normalmente e talvez pudesse acordar naturalmente. Então, pelo canto dos olhos, vi algo. Algo que não deveria estar lá. Alguma coisa se moveu no canto mais longe. Tentei forçar a vista. Algo alto, muito magro, e preto. Parecia exatamente um boneco de palito que uma criança desenharia, seria quase cômico se não fosse tão assustador. E se você não acredita em mim eu entendo. Ele se moveu pela sala, caminhando lentamente, de maneira quebrada e rígida, como uma animação ruim que estava faltando alguns quadros. Ele caminhou/mancou pela sala, enquanto meu terror aumentava e eu tentava compreender exatamente o que estava olhando. Eu queria dizer alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas não consegui. Chegando à minha cama, ele se virou para olhar para mim. O rosto era redondo e sem feições, exceto 2 pontos para os olhos e uma boca longa e larga, que se erguia em um sorriso. Ele sentou no espaço vazio da minha cama e estendeu um dos braços. Tinha muitos dedos. Eu não conseguia contar quantos eram. Dedos secos e contorcidos. Ele estendeu a mão e tocou as solas dos meus pés descalços. Eu podia sentir cada dedo, a secura raspando nas solas dos pés, como minhocas cavando em busca de terra. Com um esforço enorme, eu explodi e gritei. E gritei ainda mais. As pessoas acordaram e alguém correu para acender as luzes. Não havia nada lá. Eu estava suando e jurando que vi alguma coisa. Eu ainda podia sentir a sensação física, como um eco que se contorce sobre si mesmo. Mudei para outro quarto no dia seguinte. Já estava farto, e minha saúde mental estava sofrendo. Dos 12 ocupantes originais, fui o quinto a fazer isso. Faltavam apenas 3 semanas para o nosso treinamento terminar, mas eu não queria mais dormir lá. Esse incidente realmente me transformou de um meio cético para essa merda é demais para mim cara, vou embora daqui. Não dá para racionalizar, só não queria chegar perto de algo assim nunca mais. Era muito desgastante mentalmente ter treinamento físico durante o dia e não conseguir nem ter uma boa noite de descanso mais tarde. Comecei a duvidar do meu julgamento da realidade também. Não é nada divertido quando você realmente encontra essas coisas na vida real.